Neste vídeo eu quero te mostrar 3 verdades sobre Jesus que vão transformar a sua vida. Muitas pessoas, elas conhecem a Jesus, acreditam em Jesus, mas não têm plenamente da compreensão de quem Jesus realmente é. E por causa disso, elas não vivem a plenitude da vida que Deus tem para elas viver. Elas vivem aprisionadas, elas vivem atribuladas, tudo isso porque não entendem quem Jesus é, o que ele já conquistou, o que ele já realizou na nossa vida. E é por isso que nesse vídeo eu quero te mostrar essas 3 verdades sobre Jesus, que a partir de hoje eu tenho certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma, que a partir de hoje vai transformar tudo aquilo que você enxerga sobre si mesma e sobre a sua vida. A primeira verdade é que Jesus, ele tem autoridade sobre tudo. Lá em Mateus 28, Jesus fala que toda a autoridade foi dada para ele. Então, quando Jesus fala que ele tem autoridade sobre tudo, isso reflete na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes nós vivemos atribulados, preocupados com os problemas que nós enfrentamos, com as dificuldades que nós enfrentamos, e nós não entendemos que Jesus, ele tem autoridade sobre tudo isso. Ele tem autoridade sobre o nosso problema. Ele tem autoridade sobre a nossa vida. Ele tem autoridade sobre a nossa casa. Ele tem autoridade sobre as nossas dificuldades. E toda ansiedade que causa por causa dos problemas que nós enfrentamos é porque nós não temos a revelação de que Jesus tem autoridade sobre tudo isso. A gente vive como se os nossos problemas fossem definitivos, como se eles fossem para sempre, só que eles não são. Eles não têm poder de durar para sempre. E eles não têm poder sobre a nossa vida. Jesus é o único que tem poder e autoridade sobre a nossa vida e sobre os nossos problemas, sobre tudo aquilo que nós enfrentamos. Sabe, nada está acima de Jesus. E quando nós colocamos nossos problemas e as dificuldades que nós enfrentamos acima de tudo, nós estamos colocando eles até acima de Jesus. É como se a gente falasse para Deus assim, ó, Deus, eu não acredito que o Senhor tem poder para resolver isso. Eu não acredito que o Senhor tem poder e autoridade para me tirar dessa situação. Eu não acredito que o Senhor tem autoridade para resolver esta causa minha, entende? E é aí onde nós vivemos uma vida rasa, uma vida que não era para nós vivermos, porque Jesus, ele tem autoridade sobre tudo isso. Jesus, ele veio para esmagar o diabo, sabe? Ele veio para pisar na cabeça da serpente e com isso ele nos deu vitória. Jesus venceu, ele já venceu. Não é que, ele ainda vai vencer ou possivelmente ele vença. Não, ele já venceu. E se ele já venceu, ele nos dá o poder de vencer também. E o segundo ponto até se encaixa com esse. Jesus venceu aquilo que nos aprisionava. Aqui em Hebreus 2, versículo 14, fala que o Filho, que é Jesus, ele se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer. E somente ao morrer destruiria o diabo e tinha o poder sobre a morte. Ou seja, e ele continua, só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados. Entende? Então Jesus, ele já morreu para nos libertar. Jesus, ele já nos libertou de tudo aquilo que nos aprisionava, de tudo aquilo que nos tornava escravo. E isso se reflete a tudo. Ao medo, à ansiedade. Tem gente que vive escravizado pela ansiedade, pelo medo. Um medo que paralisa a sua vida, um medo que paralisa as suas decisões. Isso não é viver livre com a liberdade que Cristo nos deu. É viver escravo. Jesus morreu para nos dar liberdade, mas nós escolhemos nos tornar escravo. Então você percebe que quando a gente não tem essa verdade bem desenvolvida em nós, de que Jesus já nos libertou, nós nos tornamos escravos de novo. Jesus nos libertou do poder do diabo, do poder da escravidão do pecado. E não só disso, mas de todo medo, de toda condenação, de toda prisão espiritual. Tem gente que não rompe na vida espiritual porque ainda vive como escravo, porque ainda vive em prisão espiritual, em cadeias espirituais. Mas quando você entende que Jesus já nos libertou, você vive livre, sabe? É necessário uma mudança de mente. A Bíblia diz que nós precisamos renovar nossa mente para que a gente venha viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Então, essa mudança de mente é o quê? Uma libertação de fortalezas mentais. Então, a partir de hoje, ore para que Deus venha te libertar de toda prisão espiritual, de toda cadeia espiritual, para que haja em você uma renovação de mente e que você abrace essa verdade de que Cristo já nos libertou. E o terceiro ponto é que Jesus deu livre acesso ao Pai. Lá em Hebreus 10, fala que quando Jesus morreu, ele nos deu esse acesso. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, porque Jesus nos deu esse acesso ao Pai. E qual que é o problema quando nós não temos essa verdade desenvolvida em nós? Nós vivemos distantes de Deus. Nós vivemos como se nós servimos a um Deus distante. E não é mais assim. Naquele tempo dos sacerdotes, só os sacerdotes, uma vez ao ano, podiam entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo pecado dele e do povo. E uma vez ao ano. E com a morte de Jesus, esse véu foi rasgado e o acesso ao Santo dos Santos foi aberto, e nós temos que viver como quem tem livre acesso ao Pai e não como quem serve a um Deus distante. Muitas vezes, até na nossa oração, pode observar que até durante a nossa oração nós oramos como se nós estivéssemos falando com uma pessoa que não nos ouve, sendo que Deus nos ouve, sendo que Deus está bem ali e que nós podemos sim ter acesso a Ele. Você não precisa viver mais distante de Deus, porque não há mais essa separação. Sabe, essa separação foi quebrada com Jesus. O acesso foi aberto através da obra de Cristo. Então que nós venhamos também abraçar essa verdade e que nós não venhamos viver como quem vive distante de Deus. Porque o acesso foi aberto e agora nós podemos adentrar ao Santo dos Santos. E eu tenho certeza que se você aplicar essas 3 verdades na sua vida, a sua vida a partir de hoje não será mais a mesma. Porque você vai saber quem Jesus realmente é. Peça ao Pai para te dar revelação de quem Jesus realmente é. De tudo aquilo que ele já conquistou. Porque tem muito mais que ele conquistou. Aqui eu citei 3, mas tem muito mais coisa que Jesus já conquistou. E que nós podemos viver uma vida, nós só podemos viver uma vida plena em Deus e plena em Cristo quando nós conhecemos quem Jesus é. E quando nós conhecemos aquilo que ele já conquistou. Porque ele venceu por nós. E agora nós podemos reinar com ele. E nós podemos viver como quem venceu também. E há diferença entre conhecer informações sobre Jesus e ter o conhecimento pleno e a revelação sobre Jesus. Que é uma revelação que só o Espírito Santo nos dá. Por isso que nós precisamos orar para que o Espírito Santo venha nos dar essa revelação. Para que nós venhamos conhecer profundamente quem Jesus é. E o que ele já conquistou na cruz. Para que nós venhamos agarrar tudo isso e viver a vida plena que Deus tem para nós. Amém? Que Deus possa estar te abençoando.